Vamos encontrar a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo o relato de João, capítulo 5, versículos 1 a 9. A palavra do Senhor diz o seguinte: depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados, paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sanava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levanta-te, pega a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isto aconteceu no sábado. Amém? Amém. O nosso tema de hoje é a resposta que não responde à pergunta. No nosso cotidiano, ou dia após dia, nós recebemos várias perguntas. As pessoas colocam-nos várias perguntas sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso cristianismo. Mas em algum momento essas perguntas não recebem uma resposta correta. Quando se faz uma pergunta direta, o que se espera naquele momento é a pessoa responder diretamente e de uma forma clara. Mas temos alguns casos em que podemos encontrar algumas pessoas que não conseguem responder claramente às perguntas. Dão respostas que não respondem à pergunta. Temos o caso deste paralítico que ficou doente 38 anos. Jesus faz uma pergunta muito clara para ele. E Jesus esperava uma resposta clara. Mas ele não deu uma resposta clara. Amém? Amém. Mas quando formos entrar no fundo da história, vamos encontrar que Jesus dirigia-se a Jerusalém. E naquele momento em Jerusalém, tinham 2 acontecimentos importantes. Do outro lado de Jerusalém, estavam os judeus a festejar. Estavam num momento de festa, num momento de alegria. Mas por outro lado do tanque, nós encontramos um outro acontecimento que marcava a tristeza das populações. Estamos falando de uma situação em que nós estamos a verificar que lá, do outro lado, existiam doentes, existiam cegos, existiam paralíticos, existiam pessoas que tinham necessidades. Então estamos falando de 2 ambientes diferentes. Um ambiente de alegria e um ambiente de tristeza. Mas por que Deus permite a existência de 2 ambientes diferentes ao mesmo tempo?
Enquanto uns estão a sofrer, os outros estão alegres. A resposta é muito simples. Quando existem pessoas a sofrer, e por outro lado, encontramos pessoas que estão alegres, significa que aquelas pessoas, naquele momento de alegria, em princípio, devem orar para as pessoas que estão doentes. Amém? Amém. Deus vai permitir em algum momento na nossa igreja existirem pessoas que estão alegres e pessoas que estão sofrendo. Isso para quê? Para as pessoas que estão em perfeitas condições aproveitar aquele momento de ajudar os necessitados. A tua sabe que sim. Amém. Se você está na sua casa com algumas pessoas que estão a passar necessidade e você está a passar uma boa melhorada, significa que a sua vida melhorada é para você abençoar outras pessoas. Amém? Amém. Deus vai permitindo essa situação. Mas por outro lado vamos encontrar a situação de um homem que estava doente. Era paralítico há 38 anos. Jesus, quando se aproxima para aquele homem, ele pergunta, homem, faz uma pergunta simples: você quer ser curado? Amém? Amém. Você quer ser curado? E a resposta imediata e clara daquele senhor devia ter sido essa: sim, senhor, eu quero ser curado. Amém? Amém. Mas ele não respondeu assim. Deu uma resposta que não responde à pergunta. Mas ao mesmo tempo, aquela resposta fez com que Jesus se apercebesse da situação daquele paralítico. Porque ele diz uma coisa muito séria: Senhor, não tem alguém para me ajudar. Cada vez que um anjo vai agitando as águas, quando tento entrar, já está lá o primeiro doente a entrar. E eu não consigo. Amém? Amém. Amigos, a dor mais crítica que um homem pode sentir é estar desamparado. É não ser ajudado por aqueles que deviam ajudar. Porque aquele homem estava naquele momento, durante 38 anos, ele estava à espera de uma ajuda. Mas ele disse que não aparecia nenhuma ajuda. Amém? Amém. Quando Jesus faz uma pergunta direta e ele dá uma resposta que não responde à pergunta, nas nossas vidas aqui, teremos dito: se me mais a história da muita zona, mano. Amém? Amém. Mas Jesus não disse isso. Jesus escutou. Aquele homem teve uma oportunidade soberana, porque ninguém queria ajudar aquele homem. Mas Jesus aproximou. Jesus ouviu a situação dele, ouviu as dificuldades dele. E a própria Bíblia diz que Jesus, quando se aproxima a um homem, ele sabia que estava lá naquele sítio há muito tempo doente. Como é que Jesus soube? Era profeta. Só por causa disso? Não. Jesus ouviu. O paralítico falou. O paralítico teve a oportunidade de dizer qualquer coisa. Em algum momento, quando estamos numa aflição, precisamos de alguém para nos ouvir. Precisamos de alguém para nos contarmos os nossos problemas. Mas aquele paralítico não tinha ninguém para contar isso. Quando Jesus aparece, ele viu uma oportunidade soberana de contar os seus problemas. Amém? Amém. Agora eu quero dar uma notícia muito boa neste lugar. Eu posso não querer ouvir as suas lamentações. O seu amigo pode não querer ouvir a sua lamentação. Os seus pais podem não querer ouvir as suas lamentações. Os seus vizinhos podem não querer ouvir as suas lamentações. Os seus irmãos da igreja podem não querer ouvir as suas lamentações. Mas Jesus está para ouvir os seus problemas. Amém? Amém.
Jesus está atento para ouvir os seus problemas, para acompanhar a sua situação. O paralítico tinha familiares. Paralítico tinha amigos. Paralítico tinha vizinhos. Mas ninguém ajudava aquele senhor. É por isso que ele não dá uma resposta direta. Diz: Senhor, ninguém está para me ajudar. Amém? Amém. Mas eu quero te dizer, se as pessoas nos ajudam, Jesus está pronto para te ajudar. Amém? Amém. Amém, amém. Aleluia. Uma outra coisa muito interessante que podemos acompanhar nisto. Aquele senhor ficou 38 anos doente. Em algum momento nós, só por uma semana, optamos por abandonar a igreja. Ele ficou 38 anos doente. 38 anos. Durante aquele período, ele tinha certeza que a qualquer momento havia de surgir uma solução. Amém?